Pessoal, mais uma vez aqui estou para lhes dizer que esta é a última vez que eu lhes vou falar a respeito de sonhos, tal como lhes falei nas duas anteriores, as quais eu sonhei e se tornaram realidade. Este que eu lhes vou contar agora foi um dos primeiros sonhos que eu tive na minha vida. Passaram-se há muitos anos atrás. Passou-se há muitos anos atrás. Por isso eu guardei-o para o último, porque tem muitos detalhes que devem ser explicados para que vós podeis compreender bem o que eu lhes vou contar. Aconteceu logo nos primeiros anos que eu cheguei ao Canadá. Por várias vezes eu tinha um sonho, sempre igual. Não era todas as noites, tinha intervalos de semanas, meses. Isto durou mais ou menos 3 ou 4 anos. E de vez em quando lá vinha esse sonho, sempre igual, repetia-se da mesma maneira. Nesse sonho haviam 4 coisas. A primeira era como se eu fosse no ar voando. A uns 30 ou 40 metros abaixo de mim corria um rio. Não muito grande, mas eu podia ver o fundo desse rio, pois ele parecia ter mais ou menos 2 a 3 metros de água. Era muito limpo e corria muito sereno. O sol brilhava. Depois, mais à frente desse rio, havia um acampamento, onde se podia ver algumas dezenas de pessoas. Tudo isso se encontrava num vale. E numa dessas encostas desse vale, eu via uns 5 ou 6 cavalos selvagens a pastarem. Estava tudo num silêncio, muita paz, mas de repente, do alto, vinha um avião e caía. E eu acordava assustadíssimo. Isto repetia-se, de vez em quando, como disse, mas sempre igual. Ora bem, em janeiro de 1968, eu fui com o meu irmão trabalhar para a província de Alberta, Canadá. Essa província tem como capital Edmonton, mas também tem muitas pequenas cidades, tal como as outras províncias. O nosso trabalho era fazer uma linha de caminho-ferro de uma pequena cidade chamada Brule para outra maior que se chamava Grande Prairie. Eu penso que em português quer dizer Grande Praia. Esse caminho-ferro saía dessa pequena cidade chamada Brule e estava mais ou menos a meio do caminho. Ou seja, meio construída. Faltava outro tanto para chegar à outra cidade maior que se chamava Grande Prairie. Nesse trabalho que já estava feito, havia umas 3 ou 4 equipas. A da frente, que estendia as travessas e os carris, era onde o meu irmão e eu estávamos incluídos. Depois, atrás de nós, havia outras equipas, tinham outros acampamentos que se dedicavam a fazer os acampamentos. Esse caminho-ferro estendia-se por um vale, sempre à beira de um rio. Mas esse rio estava congelado nesta altura do ano. Nós trabalhávamos 18 horas por dia, 7 dias por semana. E à medida que íamos avançando, o nosso acampamento seguia-nos atrás de nós. O nosso acampamento era feito dentro de umas carruagens de comboio. Umas serviam de cozinha, outras serviam de dormitórios. Lá tínhamos tudo o que era necessário. E, mais ou menos uma vez por semana, ou quando era necessário, vinha um comboio dar assistência a tudo o que nós precisávamos, comidas, material para trabalhar. Esse comboio chegava de Brule, vinha até nós, depois como não podia seguir para a frente, voltava para trás. E assim íamos andando. Nesse sítio onde nós trabalhávamos, ou nesse vale, a temperatura mudava constantemente, pois não era certa, porque nós
trabalhávamos a sopé dos Rocky Mountains. Podíamos ver as montanhas altas, cheias de neve a uma certa distância, e depois do outro lado ficava a província de British Columbia. Portanto, havia dias quentes, no outro dia estava frio, às vezes no mesmo dia até mudava. De manhã estava bom e à tarde frio, outras vezes era o contrário. Ora, quando chegou o meado de abril, aí a temperatura mudou completamente. Foi como se chegasse a primavera. Durante 3 dias o rio descongelou completamente. Ouvia-se os passarinhos a cantar, foi como se a primavera tivesse chegado ali. E eu e o meu irmão, como já tínhamos 3 meses e meio de trabalho, sem nunca perder um dia, pensámos, isto está na hora de nós largarmos o trabalho e ir gozar uns dias para a cidade. E assim resolvemos. Parámos o trabalho, no dia em que o comboio nos veio dar assistência, nós seguimos para trás, direito a Brulho, para depois irmos para a cidade. Assim que chegássemos à cidade, era só tirar a roupa que nunca tinha sido mudada e jogá-la para o lixo. Dar um banho, tirar aquele suor todo do corpo, porque nunca tínhamos dado um banho durante esses 3 meses e meio. A barba também não tinha sido feita. Mal podem pensar como é que nós cheirávamos. Mas éramos todos assim. Éramos 60 homens que lá trabalhavam, ninguém dava banho naquela altura. Bom, e assim fiz eu e o meu irmão. Tínhamos umas boas aulas no bolso, era chegar à cidade e gozar uns meses. Então, regressámos nesse comboio e quando vimos então direito a essa barulha para onde ele nos ia deixar, aquilo demorava mais ou menos umas 6, 7 horas. Ora, saímos eram umas 7 horas da manhã, o dia estava limpinho e o sol a brilhar, e nós dentro do comboio, eu olhava para fora, olhava para esse rio, e veio-me a ideia que parecia aquele rio que eu sonhava que sobrevoava. Pois podia ver o fundo, as pedras a brilhar, tudo muito bonito, e eu no comboio, a uma certa altura, era como se eu ia a sobrevoar. Bom, mas não liguei muito. Ora, passámos mais 2 acampamentos, estavam antes de nós, esses acampamentos eram iguais aos nossos, pois eram dentro de carruagens de comboio. Mas quando chegámos ao último, onde faltava mais ou menos uns 15 minutos para chegarmos ao destino final, havia um acampamento. Só que esse acampamento era feito de telas. Entre nós, o caminho de ferro, e mesmo à beira do rio, e o sol a brilhar, e era mais ou menos hora de meio-dia, hora do almoço. E eu, quando vejo aquilo, vi exatamente o acampamento que eu via no meu sonho. Mas fiquei assim meio sem saber pensar. Bom, os maquinistas do comboio, ou seja, os condutores da máquina, pararam e disseram que iam ali almoçar, para nós esperarmos um bocadinho, talvez meia hora, e que depois partiam e nos deixavam até o Embrulho, que ficava mais ou menos aí a 15 quilómetros, a 15 minutos. E assim foi. Eles foram e estavam a comer e eu estava a olhar para aquilo, lembrava-me do sonho, de repente lembrou-me, e os cavalos? Então fui do outro lado, ou seja, do lado direito do comboio, pois o Rui estava do lado esquerdo e eu fui do lado direito, sabia que havia aquela ribanceira, porque era um vale, e espreguei para a janela. Eu tinha quase a certeza que lá estavam os cavalos a pastar. E foi mesmo isso que estava. Quando olhei, vi exatamente os cavalos que eu tinha sonhado a pastar aquela erva velha do ano anterior, pois que aquela erva tinha sido descoberta da neve por causa daqueles 3 dias que tinha chegado para si a primavera. Então eles estavam a aproveitar, coitados, viam lá cheio de fome. E eu fiquei assim, então agora só falta cair aqui o avião. E eu tinha mantido calado, mas disse ao meu irmão, é melhor nós sairmos daqui, vai cair aqui um avião. Ele olhou para mim assim com uma cara e disse que mas estás parvo, que são coisas que se digam. E eu contei-lhe, mas ele não ligou. Bom, eu calei-me.
esperei mais ou menos aquela meia hora que faltava, os maquinistas foram comer, os minutos dessa meia hora, para mim, pareciam horas. Pois eu não sabia como é que o sonho ia acabar, pois quando eu sonhava que caía o avião, eu não sabia porque acordava. E eu pensava, será que o avião vem e cai em cima de mim? Estou zero para sair daqui para fora. Bom, até que se passou essa meia hora, os maquinistas regressaram e partimos. E quando, daí a 15 minutos depois, chegámos então a essa tal cidadezinha de Brully e descemos. E dirigimos ao escritório da companhia para receber os últimos pagamentos que a companhia nos tinha que dar. Mas quando chegámos ao escritório, já estava o escriturário à nossa espera, pois esse escritório estava equipado com rádios, tudo o que era preciso para contratar os trabalhadores e até mesmo aviões. Apanhava uma certa distância de quilómetros naquele diâmetro. E então ele diz-nos, vocês estavam nesse tal acampamento quando caiu o avião? E eu fico, mas que avião? E ele disse, olha, há 10 minutos atrás recebi uma notícia na rádio de que caiu um pequeno avião nesse tal acampamento onde nós estávamos. Eu calei-me, não disse nada. O meu irmão, não estamos. Caiu lá mesmo agora um avião. Fecha ali um silêncio muito grande entre mim e o meu irmão. Aí eu fiquei descansado, pois se o avião tinha caído, eu pensava assim, já não vem cair em cima de mim, pois eu estava sempre a pensar, enquanto andar aqui em redor desta zona, quem sabe lá, se o meu sonho acaba com o avião cair em cima de mim, é o meu fim. Mas aí fiquei descansado. Bom, aí depois foi a vez do meu irmão ficar assustado, pois durante 2 ou 3 dias, ele nunca mais falou para mim como falava, demorou uns dias a voltar ao normal. Mais tarde, eu contava isto às vezes a certos amigos, até mesmo familiares, e nenhum deles engolia isso. Olhavam para mim com uma certa desconfiança, era difícil de engolir o sapo. Então eu pedi ao meu irmão para testemunhar. Mas ele não dizia que era mentira, mas também nunca disse que era verdade. Mudava de conversa e nem por nada ele queria testemunhar. E eu às vezes zangava-me com ele. Mas naquela altura eu não compreendia. Mas agora compreendo porque há certas coisas que quando não há explicações para elas e nós as contamos, as pessoas não acreditam. E nós passamos por ridículo. Mas eu, como nunca gostei de guardar mistérios, de vez em quando deitava isso cá para fora. E é essa a razão que eu estou aqui a fazer este vídeo, para vos contar tudo isto. Não foi só neste vídeo que eu estou a contar isto meio sobrenatural, também já lhe comentei nos outros vídeos anteriores, algumas passagens mais ou menos iguais. Aconteceu. Pensem o que quiserem. Não ganho nada com isto, mas também penso que não vou perder. Obrigado por me ouvirem e o like será com vocês. Obrigado.